Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes desta emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora estaremos falando do Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos espíritas neste programa, A Caminho da Luz. É um programa espírita, redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Eu sou Geraldo Leite e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Geraldo Rocha, Cornélio Chambela e Ítalo Pifano. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com uma prece. Façamos a nossa prece inicial. Deus, Pai Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem tolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor, com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. Nossos assuntos de hoje são sala de aula, pena de morte, agenda espírita, espiritismo na Vila Mariana e bazar beneficente do GEAG, programação do Grupo Espírita Paulo de Tarso, variedades espíritas, Nise da Silveira, uma mulher à frente de seu tempo. É bom saber, por uma pena de vida, fragmentos doutrinários, interferências espirituais, segunda parte, seara dos médiuns, tesouros ocultos. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 6º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição, com a continuação do tema pena de morte. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião
E assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem? Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: o olho por olho e dente por dente do Velho Testamento não pode ser interpretado como sendo para se exercitar a justiça humana. A pena de talião, somente um pode exercê-la: Deus. As mãos humanas não têm autoridade para fazer justiça com ninguém. Os que servem de motivo de escândalo sofrem as consequências desse mesmo escândalo. O grande arquiteto do universo criou leis e essas leis são aplicadas onde quer que seja, apresentando-se como justiça. Jesus disse que quem mata com a espada, por ela perecerá, desautorizando o homem como instrumento dessa justiça. Ele se referia à ação da lei universal. Quem cobra do violento é a lei de Deus, não os homens. Jesus tanto falou do perdão, como perdoou em todos os passos de sua vida generosa. A vida é uma plena semeadura, onde colhemos o que plantamos. A lei nos vigia constantemente. Graças a Deus, a lei universal anda conosco todos os instantes, nos ajudando a compreender a lei de amor. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Continuamos com o espírito Miramês, que comenta: o não matarás é lei divina que brilha entre os homens desde épocas recuadas, para que possa fazer parte da própria vida dos homens. Existem muitas modalidades de matar, e a alma deve observar a palavra de Deus pelos seus semelhantes, começando a respeitar primeiro seus irmãos, para depois passar a outras escalas. Aplicar a morte física nos outros é um crime, principalmente quando é aplicada em nome daquele que dá a vida, Deus. A humanidade se encontra em um caldeirão de lutas de todos os tipos. A inferioridade campeia em todos os quadrantes da terra e parece que o mundo se encontra desabando em uma calamidade universal, muito pior do que o próprio dilúvio. No entanto, nem o mundo nem a humanidade estão piorando. Pelo contrário, isso é indício de melhora breve. Todavia, os verdadeiros sinais de mudança se encontram em dores, desesperos e infortúnios sem conta. Ainda assim, a lei se irradia e com mais expressão visível: não matarás, não matarás, para que a ilusão da morte desapareça para sempre e passe a reinar somente a vida eterna. Resta-nos, encarnados e desencarnados, colher a soma de tudo, de todos os acontecimentos, guardá-la na intimidade da vida, convidar a Cristo para a intimidade do coração, na presença de Deus, para o grande banquete que se chama tranquilidade imperturbável da consciência e felicidade sem fim para todas as almas redimidas,
em se despertando todos os dons de luz na expressão de paz. Então, o não matarás não precisará ser dito nunca mais, por não precisarem dessa advertência as almas que herdarem a terra. Agenda Espírita, os fatos e acontecimentos que são notícia. Espiritismo na Vila Mariana. Teve início em março a reunião pública na sede da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, que acontece aos sábados às 20 horas, com palestra doutrinária e passes. O objetivo é a utilização do novo espaço com atendimento à comunidade da região da Vila Mariana, onde se localiza a nova sede. No próximo sábado, dia 18, não haverá reunião pública, uma vez que todas as casas espíritas estarão participando da programação de aniversário do Grupo da Fraternidade Marta Figner, onde haverá palestra às 19 horas com o expositor Armando Falcone, de Juiz de Fora, com o tema Perda de Pessoas Amadas. No sábado, dia 25, às 20 horas, haverá reunião pública na sede da Aliança Municipal Espírita, sob a coordenação dos grupos espíritas Recanto de Paz e Nosso Lar. Venha participar conosco. Bazar Beneficente do GEAG. O Grupo Espírita André Gustavo, GEAG, promoverá no dia 19 de abril, das 9 ao meio-dia, o segundo Bazar Beneficente com roupas novas e usadas, calçados, bolsas e acessórios. A renda será destinada ao projeto Resgate da Luz, que atende moradores de rua às quartas-feiras a partir das 21 horas. O bazar será no Instituto Nosso Lar, Rua Mogno, número 10, bairro Turmalina. Participe com doações ou venha adquirir peças a preços baixos, colaborando com o nosso projeto. Conheça o Grupo Espírita Paulo de Tarso. Reuniões e atendimentos. Terça-feira, 19h30, atendimento fraterno. 20 horas, reunião pública e evangelização infantil. Quarta-feira, 20 horas, estudo doutrinário. Quinta-feira, 20 horas, estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Grupo Espírita Paulo de Tarso, Rua Padre Manuel da Conceição, número 108, bairro Santa Rita. A Caminho da Luz. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda há ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente. Vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer,
senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Nise da Silveira, uma mulher à frente de seu tempo. Nise da Silveira, um nome que não pode ser esquecido. Médica psiquiatra que revolucionou os métodos de atendimento ao portador de transtornos mentais no Brasil, principalmente com os esquizofrênicos, que até então eram isolados e considerados incompreensíveis. Nise dedicou sua vida à psiquiatria contra todas as formas agressivas de tratamentos da sua época, tais como o confinamento em hospitais psiquiátricos, o eletrochoque, a insulinoterapia e a lobotomia, que deixava os pacientes em estados de torpor. Nasceu em Maceió no dia 15 de fevereiro de 1905 e desencarnou aos 94 anos após uma vida inteira dedicada à medicina, empreendendo ações pioneiras e corajosas no tratamento de pacientes considerados incuráveis. Cursou a Faculdade de Medicina da Bahia no período de 1921 a 1926. Formou-se como única mulher entre os 150 homens desta turma. Figura entre as primeiras mulheres no Brasil a se formar em medicina. Seu marido foi o médico sanitarista Mário Magalhães da Silveira, colega de turma na faculdade. Em 1997, após o falecimento de seu pai, o casal veio morar no Rio de Janeiro. Em 1933, Nise começou a trabalhar no serviço de assistência a psicopatas e profilaxia mental do Hospital da Praia Vermelha. Por razões políticas, ficou presa por 18 meses. Em 1944, foi reintegrada ao serviço público e iniciou seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no bairro do Engenho de Dentro, subúrbio do Rio de Janeiro. Por recusar a aplicar eletrochoques nos pacientes, foi transferida para a chamada terapia ocupacional. Na verdade, eram atividades de limpeza e manutenção exercida pelos pacientes no hospital. Cria então os ateliês de pintura e modelagem, dando início a uma radical mudança no tratamento psiquiátrico.
Criou também oficinas de jardinagem, bordado, dança, teatro e desenho. Trata os pacientes como clientes e dá a eles a oportunidade de se expressarem através da arte. São revelados grandes artistas e começa a viagem pelo inconsciente. Ridicularizada pelos colegas, ganha a confiança dos internos do Hospital Pedro II e passa a levá-los a passeios na praia e na Floresta da Tijuca. O Museu do Inconsciente. Em 1952, funda o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, destinado a preservar os trabalhos produzidos pelos pacientes nas oficinas, abrindo também novas possibilidades para o entendimento do mundo interior do esquizofrênico. Participou de filmes e exposições importantes como a Mostra Brasil 500 anos. Casa das Palmeiras, clínica fundada em 1956, voltada à reabilitação de antigos pacientes de instituições psiquiátricas. Outra ideia pioneira para os pacientes que viviam a fase intermediária entre o hospital e a sua volta à sociedade. O afeto catalisador. Outra iniciativa inovadora apresentada pela doutora Nise demonstra o valor do afeto, a cura pelo afeto que diminui as distâncias entre o paciente e o médico. Até então, a regra era não se envolver o terapeuta com o paciente, ser neutro. Nise dizia que, se você estabelece uma boa relação com as pessoas, você catalisa boas coisas. Os laços afetivos entre pacientes e animal demonstraram isso. A responsabilidade de cuidar de um animal, como um gato ou um cão, e o desenvolvimento de laços afetivos pode contribuir para a reabilitação de doentes mentais. Passa a entregar um animal para o paciente cuidar dele. O tratamento dá grandes resultados e os transforma em pessoas mais calmas, afetuosas e comunicativas. Nise e Jung. Nise da Silveira estudou no Instituto Carl Gustav Jung. Ao retornar ao Brasil, organizou em sua casa o grupo de estudos Carl Jung. Escreveu o livro Jung, Vida e Obra. Foi membro fundador da Sociedade Internacional de Expressão Psicopatológica, com sede em Paris. Sua terapia ocupacional e todas as decorrências a partir de seus métodos revolucionários mereceram muitos registros através de filmes, documentários, cursos, conferências, simpósios, seminários e publicações. Prêmios, condecorações e instituições. Recebeu diversos prêmios como a Ordem do Rio Branco, em 1987, o Prêmio Personalidade do Ano de 1992, a Medalha Chico Mendes e a Ordem Nacional do Mérito Educativo. Museus, centros culturais e diversas instituições terapêuticas foram criadas no Brasil e no exterior, inspiradas em seu trabalho. O amor como solução. A benfeitora Joana de Ângeles apresenta em suas obras da chamada série psicológica o amor como solução, demonstrando o ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a regra áurea para a felicidade do espírito imortal. Nise assim viveu e certamente na espiritualidade continua a vivenciar os postulados cristãos. A Caminho da Luz.
clarão desceu do firmamento, reluziu no coração da terra. Franciscana e doce luz, ao comando de Jesus, perfumou a nossa estratosfera. Disse: são chegados novos tempos, já amanheceu a nova era. O apóstolo do amor, com seu verbo acolhedor, novamente veio arar a terra. Veio promover religação, exemplificar ação na fé. Veio consumar a construção do reino de Javé. Afastar dos templos vendilhões, restaurar o espírito dentro de nós, fazer vencer o mundo como ele venceu, dizer que não estamos sós. Seja por nós, Francisco de Deus, seja por nós, Francisco de luz, seja por nós, aos pés de Maria, nos conduza a Jesus. Seja por nós, Francisco do céu, seja por nós, Francisco daqui, seja por nós, aos pés de Maria, mãe do doce Rabi. E onde houver treva dentro de mim, que eu leve a luz. Onde houver desespero dentro de mim, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza dentro de mim, que eu leve a alegria. E onde houver ódio, que eu leve o amor. Veio promover religação, exemplificar ação na fé. Veio consumar a construção do reino de Javé. Afastar dos templos vendilhões, restaurar o espírito dentro de nós, fazer vencer o mundo como ele venceu, dizer que não estamos sós. Seja por nós, Francisco de Deus, seja por nós, Francisco de luz, seja por nós, aos pés de Maria, nos conduza a Jesus. Seja por nós, Francisco do céu, seja por nós, Francisco daqui, seja por nós, aos pés de Maria, mãe do doce Rabi. Seja por nós, Francisco de Deus, seja por nós, Francisco de luz, seja por nós, aos pés de Maria, nos conduza a Jesus. Seja por nós, Francisco do céu, seja por nós, Francisco daqui, seja por nós, aos pés de Maria, mãe do doce Rabi. Você está ouvindo A Caminho da Luz, religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Por uma pena de vida. O mundo moderno, cheio de conquistas tecnológicas e avanços científicos, ainda não foi capaz de dizimar a violência humana. Analisando a vida coletiva, ficamos até mesmo abismados pelas ocorrências que nos fazem recordar a barbárie, demonstrando que vivemos um estado de civilização ainda carente de valores morais que o sustentem, apesar da mente fértil em inventos de última geração. E é nesse estado de coisas que vivemos. É comum ouvirmos que a solução para tudo isso seria a pena de morte. Hoje mesmo ouvi isso no ambiente de trabalho de cidadãos comumente pacatos, mas que defendem com veemência a exterminação dos violentos. Mas será que isso efetivamente funcionaria e seria a solução definitiva para os nossos males modernos? Se pensarmos bem, a pena de morte já existe, e grupos organizados promovem a matança aos milhares.
Os próprios bandidos costumam ter a vida muito curta, mortos pela polícia ou por seus rivais, quando não por vinganças. Mas nem o fato de verem a morte bem de perto, de ver isso acontecer com seus pares e familiares diariamente, contém seus atos de violência. É que a questão é mais profunda e o medo da morte não resolveu a situação da violência. Em países que adotaram a pena capital, também não houve eliminação dos crimes e da violência. Além disso, surge outro problema: os erros judiciais. Nesses países, há relatos de inúmeros injustiçados nas condenações. E fico a pensar como seriam esses erros no sistema judiciário brasileiro, cheio de falhas e morosidade. E qual seria a instância política, jurídica ou legislativa com a força moral suficiente para julgar e condenar alguém à morte? Isso sem falar nas consequências espirituais de uma instância de morte institucionalizada, o que deixaremos para a consciência religiosa de cada um avaliar. Claro que os crimes chocam e a violência assusta. E falo com propriedade de quem já teve uma arma apontada na cabeça, uma pessoa da família assassinada brutalmente e outra violentada. E sei que com outros isso e coisas piores ocorreram. É que a violência está aí e não poupa ninguém em nosso círculo íntimo. Talvez já seja o momento de trabalharmos em prol de uma pena de vida. Isso se inicia educando a nossa própria violência, pois, se a violência coletiva existe, ela habita também em nosso mundo interno e muitas vezes não nos damos conta disso. Quantas vezes somos violentados no trato, se não de forma física, emocional? Quantas vezes queremos impor nossos pontos de vista? E quantas vezes violentamos os próprios valores que dizemos acreditar? E tudo isso, em uma última instância, é violência que alimenta a violência coletiva. A carência educacional tem alimentado a violência de várias formas e só pode ser sanada quando abraçarmos de forma conveniente a tarefa de educar, não a transferindo às escolas e profissionais pagos, que são apenas auxiliares nessa tarefa. E vendo a miséria e desigualdade social que campeia à nossa volta, não podemos ficar inertes, pois isso também nos diz respeito. Se não podemos mudar o mundo, podemos mudar de alguma forma mínima que seja, auxiliar as comunidades próximas a nós que, negligenciadas muitas vezes, recorrem a métodos violentos para retirar dos outros o que acreditam merecer. Ele, o maior mestre da humanidade, foi vítima da pena de morte e nos ensinou o amor como caminho para a transformação e construção da sociedade harmônica e ideal, que não será construída do dia para a noite, mas que nunca existirá se não fizermos a nossa parte. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. E aquelas sensações que muitas vezes nós sentimos de angústia, ou de tristeza, ou de irritabilidade sem uma razão real, isso pode também ser uma influência dessas entidades perturbadoras? Nós sabemos que as entidades que nos perturbam e que nos inspiram angústia, tristeza, elas apenas potencializam causas que estão em nós. Se nós não tivermos um embrião, não estaremos em condição de sintonizarmos com essas entidades. É claro que elas produzem um agigantamento dessas situações.
E pode sim, quando nós estamos com uma tristeza muito profunda, nós podemos estar em sintonia com um espírito que experimente esse tipo de emoção, mas também ele estará potencializando esta emoção que é nossa, ou então a sintonia não se faz. Agora, Beth, o que fazer quando nós sentimos isso? Quais os recursos que nós podemos lançar mão para neutralizar essa influência? Então, há um capítulo que é muito esclarecedor em A Gênese, um dos livros da codificação espírita, é o capítulo 14, que fala sobre os fluidos. É um roteiro para o nosso processo de relações interpessoais, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. E ali Allan estabelece uma analogia que é primorosa. Ele diz que quando nós chegamos numa casa fechada e encontramos um ambiente infestado por odores, pelo ar viciado, o que é que nós fazemos? Nós abrimos uma janela e deixamos entrar uma corrente de ar saudável, e este ar vai renovando aquele ambiente. Então, quando nós sentimos que estamos favorecendo a influência, a sintonia, o contato com uma entidade, um espírito enfermo, um espírito sofrido, nós devemos agir em benefício nosso e dele. Como? Arejando a nossa casa íntima, através de boas leituras, da prece, da construção de pensamentos edificantes e das boas ações, porque isto vai nos desvincular da influência e vai também, por reflexo, atingir este espírito que é alguém que está sofrendo, que necessita ser amado, que necessita ser compreendido e auxiliado. Agora, nós não temos tão somente espíritos infelizes ou enfermos ao nosso derredor. Nós também temos os nossos espíritos protetores, os espíritos superiores que nos orientam. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Abençoadamente. Assim como na Terra nós não temos só inimigos e adversários, nós temos os amigos, na espiritualidade este processo segue também, por extensão, o que acontece na nossa vida de relação. Então nós temos os nossos anjos guardiães, o nosso anjo guardião, que é aquele espírito que se voluntariou por tarefa sua a nos acompanhar durante a vida. A questão 495 do Livro dos Espíritos é uma tese belíssima sobre os anjos guardiães. Eu recomendo a leitura porque ela é uma questão consoladora de saber que nós temos sempre alguém que está um patamar acima, alguns patamares acima do nosso grau evolutivo, cuidando de nós. Os espíritos familiares, aqueles que podem ter convivido conosco ainda nesta reencarnação e já demandaram a pátria espiritual, ou aqueles que ficaram lá e não reencarnaram, mas ficaram lá apostando no nosso êxito. Então nós temos uma gama muito maior de entidades que velam por nós e que são aqueles aos quais o Cristo delegou a tarefa de iluminarem os nossos caminhos, de plantarem flores ao longo das nossas estradas, e nós só precisamos abrir os olhos da alma para perceber essas presenças a morar. Revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia,
mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um Pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um Pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa Caminho da Luz, hoje nós vamos apresentar a página Tesouros Ocultos do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ainda existe quem se dirija aos companheiros desencarnados perguntando por tesouros ocultos. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados do subsolo ou no corpo de lodosas paredes, a vazarem moedas e preciosidades que lhes atendam aos pruridos da usura. E martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais, realmente esclarecidos, tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas que, provavelmente, lhes explodiriam nas mãos em forma de crime. Entretanto, cada criatura humana
surge do berço para descobrir os talentos que traz independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesma. A mulher e o homem aproveitam o amor que dimana gratuitamente de Deus e erguem no santuário do lar, em que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preço amoedado e amontou os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor respeitável utiliza as letras do alfabeto ao alcance de todos e estabelece os tesouros do livro nobre que estende consolação e assegura o progresso. E o compositor apropria-se das 7 notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferece indistintamente ao mundo os tesouros da melodia. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula, que abusam dessas plantas medicinais, transformando-as em filões de dinheiro no mercado escuso da cocaína e do ópio, dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. É preciso saber o que produzimos a fim de sabermos para onde nos dirigimos, porquanto o próprio Jesus afirmou convincente: onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. E as palavras do Mestre Divino tanto se referem às claridades do bem quanto às sombras do mal. Que possamos realmente refletir sobre essa mensagem, que é muito importante para aqueles que querem usar da benignidade para saber coisas fúteis ou às vezes conquistar tesouros. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Deus, Pai Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço,
a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.